Este programa é livre para todos os públicos. Sou o diácono Ricardo, daqui da comunidade Canção Nova. Daqui 3 meses estarei sendo ordenado, dia 12/6, sacerdote da igreja, na Canção Nova. Quero continuar com vocês com essa canção, se pudermos, porque ela entrou de cheio nos nossos corações. Ela nos colocou em atitude de nos rendermos na presença do Pai. Meu irmão, louvava a Deus e falava de Jesus todos aqueles que esperavam a libertação de Israel. Louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que esperavam a libertação de Israel. Esta era a profetisa Ana. Jesus, quando foi levado por Maria Santíssima e por seu pai Jesus, seu pai José, para a apresentação no templo, lá tinha uma sacerdotisa que há 84 anos estava viúva, marginalizada, sozinha, excluída da sociedade, dos convívios, sem ter condições de manter os seus proventos, a sua necessidade financeira, o seu alimento, o seu pão, fora que noites e noites ela sozinha naquela cama fria, muitas vezes noites sozinha, no desespero, sem ter alguém que ali a amparasse. A profetisa Ana escolheu a melhor parte. Ela permaneceu fiel a nosso Senhor, buscando servi-lo nos irmãos, e não se afastou do templo. Ela não se afastou do templo um dia sequer. Ela não deixou o templo um dia sequer. Ela não se afastou da oração um dia sequer. Desses 84 anos de viuvez, ela não se afastou. Quanto sofrimento, quantas dores, mas ninguém impediu que a profetisa Ana pudesse fazer a sua experiência com Deus, de fazer o teu encontro pessoal com Deus, de modo que aquela mulher, o coração dela foi queimando, meus irmãos, de tal modo que ela sabia que o Messias chegará, que ele ia chegar e ele ia salvar. A salvação que vem de Deus chegaria na vida daquela mulher e naquele povo de Israel, meu irmão. Ninguém podia impedir o ato extraordinário que estava para acontecer. E naquela manhã, quando José e Maria estavam com Jesus naquele templo, a profetisa Ana contemplou a presença. Ela contemplou a presença face a face do menino Deus. E ninguém, na presença do menino Deus, verdadeiramente posto na presença dele, sai do mesmo jeito. Porque ele fez feitos grandiosos, milagres. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, meus irmãos. Mas como estava Israel quando chegou? Nós já sabemos como estava a profetisa Ana, que estava louvando a Deus e falava a todos de Jesus. Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós. Aclamai o Senhor Deus, porque a libertação de Israel está próxima. E de que libertação ela está falando, meu irmão? De que libertação ela está falando, minha irmã? Meus irmãos, como diz o profeta Ezequiel, lá em 37, ele diz: Deus me levou a um vale de ossos secos e me perguntou: filho do homem, o que vê? Eu vejo muitos ossos secos, eu vejo a morte em seus olhares, o medo abalou seus sonhos, sua esperança, famílias divididas, pais abandonados, abandonando os seus filhos, casais em adultérios, idosos isolados. Eu vejo órfãos esquecidos, viúvas condenadas, pobres abandonados. Eu vejo a falta de vida entre eles. Eu vejo uma geração corrupta. A iniquidade se instalou no meio deles. Eu vejo
cristãos fracassados, doentes espiritualmente e fisicamente, porque estavam distantes de Deus. Eu vejo homens se vendendo pela idolatria, atrás de curas e de libertações, falsos profetas, escravizando os filhos de Deus, um povo subjugado, descrente, sonhos interrompidos, falta de esperança. O desespero tomou Israel. Ei, existe alguma semelhança entre Israel do tempo de Jesus com a nossa geração? Não encontramos, como diz Nossa Senhora no Salve Rainha, neste vale de lágrimas, tantas tribulações. Mas aquela mulher, a profetisa Ana, em meio a este caos, ninguém pôde impedir que ela profetizasse a libertação de Israel, que ela contemplasse a face do Senhor, de modo que ela pôde testemunhar: eu vi o Senhor e fui liberta. Meus irmãos, esta é a passagem do encontro da profetisa Ana com o menino Deus, enquanto Jerusalém estava mergulhada no caos, como muitas vezes nós estamos. A profetisa Ana, que não se afastou do templo, não se afastou das orações, reconheceu o menino Deus. Ela foi capaz de sentir que Deus estava entre nós. Deus está entre nós, de modo que a profetisa louvava a Deus e falava de Jesus a todos, mas poucos foram capazes de ouvir, ter a escuta atenta e de ver nosso Senhor. Desculpa, deixa eu dizer para você, nós não somos tolos. Com muito amor eu quero dizer isso para você. Nós não somos tolos. Nós sabemos que nem todos que estão nesse rincão, ou que estão participando pelas redes da TV Canção Nova, da rede de comunicação Canção Nova, internet, rádio, nem todos vão fazer o seu encontro pessoal neste momento, nesta quinta-feira de adoração. Nós preparamos tudo. Os músicos, o ministério, este lugar, este ambiente, esse território eucarístico, tudo foi preparado para o nosso encontro. É um grande templo de Deus, erguido para que eu e você façamos o nosso encontro com Ele. Mas nós não somos todos. Nós sabemos que muitos, porque o coração está fechado, porque o coração está endurecido, porque às vezes a mágoa tomou o seu coração e habitou na sua alma, porque a falta de perdão, porque às vezes o autoritarismo foi tomando de alguma maneira, o egoísmo foi invadindo, onde Deus não pôde mais habitar, onde Deus não pôde mais alcançar. Querido, minha querida, mas que não seja nem eu e nem você. Ei! Que não seja nem eu nem você a sair deste lugar, a sair deste momento, em qualquer lugar que você esteja, de um processo de rendição na presença do Senhor, sem contemplá-lo face a face. Ei, se liberta daquilo que te faz preso e não deixa você experimentar verdadeiramente o Senhor. Eu estava pregando em Vaiporã, um final de semana intenso de pregações. E no final do encontro, enquanto todos estavam vivendo aquele momento, uma moça me parou e chorava copiosamente, dizendo: eu queria viver, eu quero viver este encontro, eu quero fazer a experiência com Deus. Eu vi muitas pessoas aqui, eu vi milagres acontecer, mas eu não sinto nada. E ela chorava, e eu olhei nos olhos dela e disse: você crê? Verdadeiramente você crê? Porque a fé entra pelos ouvidos, meu irmão, mas a fé também é dom, precisa pedir. E eu peguei ela, levei para a capela junto com as irmãs intercessoras. Benditas irmãs intercessoras. Sou apaixonado por essas mulheres, porque elas sim têm a alma dos encontros. Deus fala. As sacerdotisas Anas estão lá embaixo, orando para que nada impeça o seu encontro.
E lá nós começamos a orar para aquela minha irmã, quando a palavra de ciência saltou e disse para ela: minha querida, se liberta desse sentimento de ódio que você tem pelo seu enteado. Ela uivava, ela gritava, porque a libertação estava acontecendo na vida daquela mulher. Porque o enteado dela foi causa de separação dela do esposo. E aí ela deixou que o ódio entrasse no coração dela. Pelo amor do santo Deus, não deixe que o ódio habite o seu coração, que a mágoa habite o seu coração. Não deixe que as riquezas desse mundo habite o seu coração. Porque senão você também vai ficar como esta mulher, como que passa num shopping, vê pessoas felizes e olha pela vitrine a felicidade do outro. Pessoas de igreja passam 40 anos, 50 anos, sem fazer uma verdadeira experiência com Deus. Mas ninguém impedirá, senão só você, de abrir a porta desse seu coração. Meu irmão, olha, a história dramática dessa mulher, ela ficou 84 anos, e na sua viuvez, ela logo que casou, ainda quando menina, perdeu seu esposo. Ela encontrou o sentido da sua dor, servindo, visitando o templo, orando. Talvez ela não gozasse de prestígio, por causa da sua viuvez, mas a sua dor, curada, acontecia no serviço do outro, no serviço dos pobres. Qual foi a última vez que você parou de terceirizar a tua caridade e foi ao encontro daqueles marginalizados, que estavam na rua, olhou, deu um abraço? Como Francisco, que quando São Francisco, ele teve repulsa daquele leproso, ele foi lá e abraçou. Qual foi o último dia que nós visitamos os hospitais e levamos uma palavra de esperança? A sacerdotisa Ana, ela foi curada na caridade, meus irmãos. A salvação entrou na vida dela, porque ela foi canal de salvação na vida de muitos. Ela não cessava a sua oração quando as coisas não estavam bem. Ela ia e se colocava em oração, de modo que Deus adotou de dons, Deus adotou do dom de ciência, Deus deu a ela a profecia de que o libertador chegaria, e ele chegou. Porque aquela mulher era batizada no Espírito, ela era pregnada do Espírito Santo. Meus irmãos, não saia daqui sem pedir a graça do Espírito Santo. Foram muitos anos de solidão, de dificuldades enfrentadas por uma viuvez. Um fato mudou a história dela. Que fato mudou a sua história? Aquele acidente, quando você deixou de andar? Aquele dia quando você descobriu o adultério? Ou quando você não passou naquela prova? Qual foi o dia, aquela festa, quando tudo parecia ir bem, e uma grande confusão foi tomando a sua casa, os seus amigos, sua família dividida? Ou naquela festa, você ainda quando criança, deixado ali, e vieram os algozes da sua vida, e tirou a sua inocência? No escuro, no escondimento, você queria gritar, você queria sair dali, mas não conseguia, e hoje, até hoje, você se sente culpado, culpada. Hoje é o dia da libertação, querida. Querido, hoje é o dia da libertação. Da sua libertação, da minha libertação, porque a salvação que vem de Deus chegou. E essa salvação tem um nome, e essa salvação é Jesus Cristo, o menino Deus. Caso, sinal de contradição para o mundo. É a questão de vida, meus irmãos. É das nossas vidas que nós estamos falando. Então não demore para entregar o teu coração a Deus, porque a condição honrosa daquela mulher não foi o fato de ser viúva, mas foi a sua confiança permanente, 84 anos em Deus, entregando a dor,
Na solidão e no vazio, a Ana adorava a Deus. Nas noites escuras, Ana adorava a Deus. E Deus foi segredando no coração dela coisas extraordinárias. Que maravilhoso exemplo, encorajador para nós. Há quanto tempo você não dorme direito? Meu querido, há quanto tempo o seu sono não é tranquilo? Querida, há quanto tempo você deita, mas logo em seguida levanta? Não perca tempo. Faça como ela, vá em direção ao outro, ao sofrimento humano, e se ponha em oração. Ela tem muitos a nos ensinar, meus irmãos. É como irmos no médico, e o médico nos tira coisas e coloca outras coisas para que a gente possa melhorar. Remédio, horário, tudo certinho. E a gente precisa seguir disciplinados, porque se a gente não segue disciplinado, o que acontece? O que acontece, meus irmãos? O vírus que está dentro de nós fortalece e o remédio não tem mais força. Mas não comigo e não com você, amém? Amém? Não comigo, não com você, amém? Podemos ser uma bênção, ainda que estivermos sozinhos. Ainda quando nós nos sentimos sozinhos. Ainda quando achamos que ninguém está do nosso lado. Mas poderemos testemunhar o amor que vem de Deus. Este encontro maravilhoso. Eu lembro o dia, lá no ano 2000, quando eu fiz o meu encontro pessoal com Jesus. Foi no período de quaresma. Eu estava saindo de casa, fugindo de casa, loucura, jovem, com os problemas familiares. Após uma briga em casa, falei, não volto mais. O orgulho entrou no meu coração. Até que encontrei minha prima pelo caminho e não sabia para onde ir. Falei, vou com ela, depois eu decido. Chegando no grupo de oração, o homem disse tudo da minha vida. Falou assim, ei, seu prepotente, seu pai e sua mãe talvez não te deram o amor que você acha que eles não deram. Porque ninguém dá o que não tem. Olha a história do seu pai. Olha a história da sua mãe. Minha mãe, aos 9 anos, perdeu a mãe dela. Olha que história dramática. Perdeu a mãe dela, do lado, penteando o cabelo dela. O pai dela, um militar, pegou os 5 irmãos, pediu para a avó e para o vô levar para o Paraná. Nossa família é do Paraná. Chegando, voltando, depois de 7, 8 dias da morte da mãe, ela na Regis Bittencourt, o ônibus bate, morre os 3 irmãos e a avó, só sobra ela o bebezinho e o vô. Meu vô, o militar, ficou transtornado, colocou ela no orfanato lá em São Paulo, de freira. Colocou meu tio, o bebezinho, num colégio de padre. Durante aquele período nunca ninguém foi visitá-los. Olha que história dramática, talvez é a história da sua vida. Só que, meus irmãos, se você não der o start e começar a amar, e começar a dizer, ninguém vai começar, porque isso começa de dentro. Esse movimento do amor começa de dentro. E aquele homem diz assim, olha, chega na sua casa, volta para a sua casa. Isso é uma palavra de ordem. Volta para a sua casa, abre a porta do quarto dos seus pais, abre lá e diga para eles o quanto você o ama. Meus irmãos, eu voltei para casa naquele dia, morrendo de medo, abri na porta daquele quarto, assim, bem rápido. Meus pais sentiram que era eu, falou, Ricardo, pai, mãe, te amo. Fechei rapidinho, fui para o meu quarto. Naquela noite eu chorava a noite inteira, porque era Deus visitando, era Deus agindo, Deus curando, Deus fazendo. Mas, meus irmãos, na nossa história, na nossa caminhada, muitos tropeços acontecem. Não é porque nós começamos a servir o Senhor, não é porque você tem 10 anos, 40 anos de caminhada, que você não vai ter tropeços no caminho. Mas o Senhor nunca se abandona, não te abandona. Ele nunca te deixa, porque no dia do pecado, lá de Adão e Eva, quem virou as costas para Deus foi o homem. Deus permaneceu de braços abertos. De modo que, aos 18 anos, no ano de 2022, no ano de 2002, novamente, na rebeldia, eu era aquele cristão
fiel. Só que eu via que meu povo, os meus irmãos, estavam deixando o Senhor. E eu ia para as orações à noite, batia o sino, ia para casa e eles iam para a balada, e minha família e a vida estavam caos. De modo que eu caí no mundo. Reclamei a Deus tudo. Fiz como um filho pródigo, mas mergulhei de cheio na sujeira. Até que numa semana, próximo da quinta-feira de Corpus Christi, naquela segunda-feira, um amigo, eu estava mal, um amigo falou, vamos no médico. Falei, vamos, eu entro no seu lugar e você entra no meu lugar. Olha que loucura! Às vezes estamos na presença de pessoas que não nos levam para Deus, e a gente tem que fugir. Ele entrou no meu lugar, ele conseguiu 15 dias de atestado. Ou melhor, eu entrei no lugar dele, consegui 15 dias, ele nenhum dia. Eu estava doente, mas pegamos, saímos, fomos para a balada. Naquela quinta-feira, fui segunda, terça, quarta. Na quinta fui para o trabalho, voltei, tomei um remédio. Um amigo me liga, fazendo o cenáculo mariano. Estamos rezando, vem para cá, Ricardo. Eu muito orgulhoso, fui mal educado com ele, já sentindo algo estranho dentro de mim. Depois liguei para um outro amigo, o Jonas, e comecei a ter a primeira convulsão. Aquele remédio que eu tomei estava me matando. Tive 3 paradas cardíacas e 7 convulsões, de modo que eu fiquei em coma, passei por 3 hospitais. Os médicos chegaram na minha família e falaram, olha, vamos desligar esses aparelhos. Você vai se preparando, porque, olha, se ele voltar é por um milagre, e se ele voltar, ele não volta nas mesmas condições físicas, mas ele vai ter sequelas. E minha mãe ali transtornada, falou, não, você prometeu salvar a vida, você vai salvar a vida do meu filho. E aí ela viu que homem nenhum é capaz de salvar as nossas vidas. Ela foi até uma imagem de Nossa Senhora e disse, minha mãe, você é mãe, não olha para os erros do meu filho, mas revoga essa sentença. Eu prometo que ele vai tirar o piercing do queixo. O senhor e minha mãe, vocês têm uma obra de salvação na vida dele. Meus irmãos, não foi por obras humanas, mas foi pela salvação que vem de Deus, que eu fui curado e voltei, tanto que estou aqui com vocês. Só que eu fui acometido de uma ansiedade muito grande, síndrome do pânico, porque a sensação é que várias vezes aquilo ia acontecer de novo. Só que eu não estou falando para ninguém fazer isso, foi a minha experiência, mas eu falei, eu não vou tomar remédio, eu vou para as quintas-feiras de adoração na minha paróquia. E eu ia regularmente, e quando vinha a crise eu começava a orar e dizia, não, eu sei que vai passar, e vai passar, e isso vai passar, e isso já levou mais de 14, 15, 16, mais de 18 anos, e para a glória de nosso Senhor, nunca mais, meus irmãos, fui acometido desta dor infernal, porque a salvação pela adoração eucarística entrou. E você, se assim comigo foi, você pode, meu irmão. Isso é para a glória de Deus, para que você creia, para que você tenha fé. Meus irmãos, o ano passado eu rezei para uma senhora que ela vivia uma crise, uma dor na alma, porque quando criança os pais precisaram sair para trabalhar, e foi quando ela ficou sozinha, que ela descobriu a masturbação sozinha, e ela se tornou uma viciada, de modo que depois os seus relacionamentos se tornaram relacionamentos duros, relacionamentos muitas vezes perversos, que só machucava, que só destruía o modo dela de ser mulher. E nós estávamos lá orando, e quando eu olhei para os olhos daquela mulher, Deus falava, hoje é o dia dela. Eu fui lá e dei um abraço e disse para ela, minha querida, a salvação entrou. Naquele dia, quando você começou a cometer a maior atrocidade da sua vida, porque assim você vê e você se sente culpada e culpa a sua mãe. Ela chorava, meus irmãos, hoje ela é uma consagrada, uma mulher do templo. Ela decidiu não mais se relacionar, mas se consagrar ao Senhor, e é uma mulher feliz, e é uma mulher realizada.
É uma mulher encontrada, encaixada no amor, porque a salvação entrou na vida daquela mulher e ela viu que nenhum homem poderia dar aquilo que só Deus. E o caminho dela era esse. Esse era o caminho dela. Qual é o seu, meu querido? Qual é o seu, minha querida? A bênção de Deus recai sobre todos aqueles que fazem a vontade de Deus. A bênção de Deus recai sobre todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Não frustre os planos de Deus para a sua vida, querido, querida. Ei! A salvação chegou. A salvação que vem de Deus é uma pessoa. E todas as pessoas que encontravam não saíam da mesma forma, mas eram maravilhados, acompanhados de milagres, de curas, de libertação. Ei! Acorda! Filho! Ele te ama. Ele te vê. Chegou a sua hora. A eternidade está entre nós. Chegou o libertador. E com ele, todas as graças. Porque ele quer derramar muitas graças nesse templo santo, que é você, querida, que é você, querido. Você, Eucaristia viva. Templo santo do Senhor, templo do Espírito. Bendito Filho de meu Pai. A salvação chegou para vós. Então não tenha medo. Não tenha medo. Assim como a sacerdotisa Ana, eu quero anunciar a vocês que no impossível do homem, o extraordinário de Deus acontece, amém? É Deus trabalhando entre nós, amém? E por isso, meu irmão, eu quero convidar você a ficar de pé. E você que está em casa também, onde você estiver, se você puder, fica de pé. Quero estender a minha mão diante de você. Onde predominava a destruição, agora por tua fé, igreja, no nome soberano de Deus, Jesus liberta, restitui, cura e faz um milagre em você que crê, em você que tem fé. A tua fé te salvou. Vá em paz. Deixe-me dizer, meu irmão, é questão de fé. Depende de você, é como uma parteira. Nós somos como parteira que ajuda o homem novo nascer. Mas é você que traz a vida nova do Espírito, que faz jorrar do seu coração uma fonte de água viva, uma fonte de água extraordinária, que transforma o mundo, que transforma a tua vida, o sentido, as causas que você segue, os caminhos que você segue. Ei, para você que tem fé, eu proclamo como ministro ordenado, eu profetizo vida sobre a tua vida. Eu profetizo cura e libertação nos seus relacionamentos abusivos, em toda codependência afetiva, relacionamentos abusivos. Todas as pessoas que estão em cativeiro da alma, do corpo, relacionamentos abusivos que foram destruindo o seu ser homem, destruindo o seu ser mulher, palavras odiosas, palavras que machucaram, palavras que foram dizendo: você não vai conseguir, não vale a pena, você é assim mesmo. Não, esta não é a última palavra. Você é muito mais, querido, você é muito mais, querida. Eu profetizo sobre o teu lar, sobre a tua vida, a pacificação das guerras em nossos lares, entre os nossos amigos, entre os nossos vizinhos, colegas, igrejas, entre as nossas famílias, entre a guerra do nosso coração, famílias inteiras em guerras, na justiça, por dinheiro, por herança. Em nome do Senhor eu ordeno que você abandone as práticas da idolatria, da antiga lei, e venha, em nome de Jesus, eu proclamo a libertação de todo o espírito de autoritarismo, de toda a palavra maldita, de todos os assassinos de reputação, toda maquinação contra você
que venha matar a sua vocação, sua família, sua comunidade, igreja. Renuncia, igreja, em nome do Senhor. Não tenha medo, não tenha medo, sustenta a tua oração. Comece a orar, igreja, comece a orar. Você está combatendo o bom combate. Guarde a fé em seu coração, porque o reino dos céus é para os violentos. A libertação chegou, ela está próxima. E se você estiver caído, vai levantar desse chão, porque eu profetizo, meu irmão, a bênção do Senhor. Eu profetizo a salvação que vem de Deus. Eu profetizo a restauração da saúde, a restauração da vida financeira, nos seus afetos, na sua casa, até dos seus antepassados, até as futuras gerações. Ei, em nome de Jesus, eu venho profetizar sobre a tua casa, sobre tua vida, sobre teu ministério. O que estava morto, estava ressequido, em nome do Senhor, hoje chegou a restituição. Vitória! É vitória de Deus na sua vida, irmão. É vitória para o crente que crê. É vitória para aquele que toma posse da bênção. Meus irmãos, é vitória de Deus. Então ora e peça o Espírito. Peça o Espírito Santo de Deus, porque chegou a salvação que vem de Deus. Saia desse desespero. Abandone as antigas práticas. Volta para casa, meu irmão, minha irmã. Aqui é o teu lugar. Aguenta, meu irmão. Deus quer e você pode. Meus irmãos, quando eu morei num ano de 2017, lá em Curitiba, estava eu trabalhando como seminarista no altar, mas também nos caixas, cuidava dos caixas. Simultaneamente ali naquela corrida, eu estava no caixa, prestes a iniciar a missa, eu tinha que preparar as coisas, quando chegou uma menina com a sua mãe. O Senhor, quando eu avistei ela, o Senhor já falou: meu coração pede para rezar por esta alma, por esta pessoa, por esta vida. É questão de vida, é questão de salvação. Elas duas começaram a brigar na minha frente. A mãe saiu, eu falei: ô querida, qual é o seu nome? Ela falou: Vitória, mas muito amarga. Eu falei: querida, eu posso orar por você? Aí ela deu uma risada sarcástica assim, ó, e disse: padre, porque ela não sabe diferenciar seminarista e padre até então. Ela levantou a blusa e ela estava totalmente mutilada, e ela tinha se mutilado naquele dia, porque o sangue ainda estava saindo. Meus irmãos, ela falou assim: comunidade tal tentou, a mãe dela já tinha passado por várias comunidades, pedindo a salvação para a filha, pedindo a salvação para aquela mulher. Mas eu falei: tentaram, mas eu também posso tentar. Peguei ela e levei ela para a sacristia. Ninguém estava entendendo nada, todos estavam me olhando. E às vezes a lógica de Deus não é a lógica do homem, e vão aparecer pessoas para nos julgar. E naquele momento você precisa seguir a voz do Senhor que fala ao seu coração. E eu comecei a orar, e ela ia debochando, até que Deus deu uma palavra de ciência e disse: olha, foi seu pai que tirou, foi seu pai, mas Deus restitui. Ela começou a chorar, ela começou a viver um início de libertação. Eu dei um abraço, pedi perdão como se fosse o pai dela. Nós vivemos aquele momento intenso. Deixei ela, falei: fica na missa, querida, depois a gente continua. Nós estávamos entrando, e nós entramos no corredor. Quando chegamos no corredor, presta bastante atenção, Vitória não estava lá, e Deus falava no meu coração: cadê Vitória? E eu ficava olhando: cadê a Vitória? Cadê a Vitória? Porque ela era bem diferente do convencional. Ela estava toda de preto, então nós temos tendência a rejeitar o que é diferente. E aí eu ficava olhando, subi no altar, e eu falei: eu tenho que buscar ela, porque o que vinha no meu coração é que ela estava na valeta, lá na rua.
E eu saí daquele altar, a missa já tinha começado, sem ninguém entender nada, fui buscar a vitória, porque Deus faz assim comigo, Deus faz assim com você. Ele busca porque você é único, você é única. Ele deixa as 99 do redil dele e vai buscar a única que se perdeu. E chegando lá, a Vitória estava na valeta. Quando ela me viu, eu peguei o celular, ela estava falando com o povo aí, estava falando, volta para cá, e falando atrocidades para ela. Ela estava vivendo uma grande tentação, e como um pai que ela nunca teve, eu falei, você vai entrar? Eu vou sentar ao seu lado e nós vamos participar junto. Eu não subi mais para o altar, ninguém estava entendendo, mas era questão de vida, meu irmão. Aquela menina, anos, ela foi vivendo como uma ninfomaníaca, ela saía com homens casados. Era uma menina que estava perdendo a sua dignidade como filha de Deus. E eu fiquei ali do lado dela, só com o braço assim, olha, uma pequena melhora, uma pequena, mas uma pequena. Quando depois acabou a missa, já entrou o Santíssimo, porque era um cerco de Jericó. Aquela menina caiu no chão e algo de extraordinário foi acontecendo na vida dela. Efetivamente ela foi abrindo o coração. Só que você veja como são as coisas. Ela fez uma experiência linda de Deus. Depois ela veio ao meu encontro e falou, padre, esse lanche é para você. E aí eu, na minha soberba, falei, não, querida, é seu, eu posso comer de graça aqui dentro. Eu pensei, né? Ela falou, padre, o senhor não diz que Deus age? Mas Ele não age só no senhor, não. Foi Ele que pediu para eu te dar. Muitas vezes nós ignoramos aqueles pequeninos, e Deus fala pela boca dos pequenos. Ei! Era a vitória de Deus na vida dela, é a vitória de Deus na sua vida. É Deus Eucarístico entrando na sua casa, na sua vida. Deixa Ele entrar e fazer algo de extraordinário em você. Isso! Aplaude o Senhor, aplaude a vitória de Deus na sua vida. Cante! Cante, igreja! Pedirá. Quem? Oh, Deus! Pedirá. Ninguém pedirá! Ninguém pedirá! Ninguém pedirá! Ninguém pedirá que o amor de Deus aconteça, que a vitória de Deus aconteça. Ninguém pedirá que seus filhos, sua casa seja restaurada. Ninguém. Vida! Você foi feito para ser livre. Isso. Deus contigo está. Confia nele. Se renda, querido, não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo dentro de você. Você começou a sentir seu coração aquecer. Algo diferente está acontecendo. Você não está suando. Você está sentindo tremores. Confia. Deixa Deus agir, querido. Querida. Isso. Força. Coragem. De todas as prisões, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel, também te livrará. De todas as prisões, muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Estenda os seus braços e declara: quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Declara sobre os teus medos: não tenho medo, Deus comigo está. Confio nele. Confio nele e ele tudo fará. E ele tudo fará. Canta na primeira pessoa. Não tenho medo, Deus comigo está. Proclama sobre a tua vida. Confio nele e ele tudo fará. E ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também me livrará de todas as prisões, muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Proclama: Deus livrou Daniel da cova dos leões, também me livrará de todas as prisões, muralhas cairão, todos se renderão pelo poder